Eu queria compartilhar com você a palavra de Deus, a mesma ministração que nós compartilhamos pela manhã. Nós começamos a semana passada uma série de mensagens e sobre uma vida profundamente ativada em Deus, debaixo do propósito. Entretanto, essa noite, enquanto eu orava, o Senhor nos direcionou a trazer uma outra palavra que estava no nosso coração, algo que nós já temos compartilhado, e eu queria dividir isso com você. Eu tenho certeza que o Senhor está alinhando alguma coisa, abrindo alguns portais de milagres sobre a nossa vida, e é isso que Ele tem para fazer na nossa vida e no nosso coração. Antes de que eu me esqueça, que a gente só quero reforçar uma informação. Essa semana é uma semana de um feriadão. Dizem alguns que para Curitiba é o maior feriado do ano, principalmente quando acontece do jeito que está acontecendo. Nós temos 7 de setembro e 8 de setembro, que é o dia da padroeira de Curitiba, que é um feriado municipal em Curitiba. Tem bastante gente que trabalha ou tem conexões, empresas em Curitiba. E sendo assim, muitas pessoas, inclusive da nossa equipe de liderança, vai estar em viagem, e nós achamos por bem, depois de discutir isso em equipe, de que no próximo domingo nós teremos apenas a celebração da noite, ok? Se você já está acostumado a vir à noite, não muda nada. Mas se você, com certeza você tem na sua célula pessoas que costumam vir na celebração da manhã. Então é importante a gente reforçar esse comunicado, e para que no próximo domingo nós vamos estarmos todos juntos aqui na celebração da noite. Irmãos, uma coisa que é de vital importância, e os últimos fatos que aconteceram também ontem aqui na rodovia entre Curitiba e Ponta Grossa, diz respeito a que nós estamos em dias muito perigosos nas nossas estradas. Eu já tinha identificado isso há algum tempo. A última vez que eu fui a Ponta Grossa, numa segunda-feira, voltando às 22h30, nós ficamos a madrugada toda ali em São Luís do Purunã, por causa de um acidente que aconteceu e travou toda a estrada. Nos últimos tempos nós temos visto algumas coisas acontecer aqui nas rodovias do litoral, e eu percebo que Satanás tem utilizado esses meios para ceifar vidas, para causar danos e problemas e situações. E como que nós reagimos? Passivamente diante de uma situação dessa? É assim mesmo, vai acontecer e faz parte, são acidentes e tudo mais. Nós precisamos reagir em oração, clamando a Deus. E significa que se você vai viajar, seja para o norte, seja para o litoral, seja para qualquer outro lugar, eu quero dizer para você, vá debaixo de cobertura de oração. Não perca um bom costume que existe de você comunicar aos seus pastores. E agora, na época de WhatsApp, é muito mais fácil de comunicar aos seus líderes de célula, de pedir cobertura espiritual. Primeiro, para que você possa ir debaixo dessa bênção. Segundo, para que todos possam estar sabendo sobre esta movimentação. Eu tenho certeza que você só vai ganhar com isso. E não baixe a guarda. Ao sair de viagem, peça a cobertura do sangue do Cordeiro, que os anjos do Senhor estejam com você, porque a sua vida é muito preciosa. Você precisa viver bastante ainda para cumprir todo o propósito que Deus tem estabelecido para você. E você é importante para nós, você é importante para a família, para a sua família, você é importante para a sociedade. A sua vida é muito importante. Amém? Então toma essa palavra para você, entenda que é isso que o Senhor está estabelecendo sobre você. E tudo aquilo que teve no nosso CRP News, que estava para o domingo de manhã, a gente vai fazer daí no domingo à noite, ok? Então, para ficar bem alinhado, porque talvez fale assim, mesmo não tendo culto, vai ter o culto de membresia, a aula, a classe de membresia, não, vai ser à noite daí, ok? Nós conectamos tudo nesse propósito. Amém?
Vamos lá então, a palavra do Senhor que nós temos já está aí, o tema para você: me mostre os seus altares e eu lhe mostrarei o seu futuro. Nós somos construtores de altares, nós estamos aqui porque nós somos edificadores de altares. Na verdade, nós somos o altar de Deus, e nós precisamos entender algumas coisas na nossa vida que são de vital importância. O texto base dessa ministração hoje está no Salmo 84, 3, e na verdade do 1 até o 4, né? Porque o 3 diz: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos. Meu Rei e meu Deus, como são felizes aqueles que habitam na tua casa e louvam-te sem cessar. Como são felizes aqueles que habitam na tua casa e louvam-te sem cessar. Eu compartilhei alguns dias atrás, eu não sei se na Torre de Vigia ou na quarta-feira, são tantos momentos que nós temos juntos, mas uma palavra de Deus bem interessante, e eu quero levar você a um entendimento a respeito da importância dos altares na nossa vida. Quando nós falamos de altares, para muitos daqueles que frequentam a igreja, e durante os séculos, a partir desse entendimento de estarmos na casa de Deus, de estarmos na presença de Deus, o altar é esse lugar que é o centro das atenções, o lugar onde as coisas de fato acontecem. O altar é o lugar da manifestação da presença de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos encontrar muitos altares, e talvez o mais famoso deles é exatamente aquele altar de Elias, aquele altar em que Elias tem um embate com os profetas de Baal, e onde ali naquele lugar é invocada a presença de Deus e é invocada a manifestação de Baal. Enquanto os profetas de Baal fazem de tudo possível para ele fazer alguma coisa, Elias simplesmente ora a Deus e pede a Deus que envie fogo dos céus sobre aquele altar, e vem realmente fogo do céu. Mas existem vários outros altares que a gente vai entender debaixo desse propósito, e a gente vai transitar um pouquinho sobre isso, da importância dos altares na vida dos servos de Deus que decidiram adorar a Deus, viver debaixo do propósito. O primeiro altar em que nós vemos a menção realmente de algo específico nesse sentido é o altar que Noé constrói logo em seguida, que depois dele salvar a sua família, salvar toda a espécie de seres vivos da época ali dentro da arca, aquela história maravilhosa de salvação da família, de salvação das coisas que Deus criou. Agora, quando quando a arca ela para no lugar seco, Noé desce da arca, qual a primeira coisa que ele faz em família? Ele constrói um altar, e nesse altar ele oferece sacrifícios a Deus em gratidão pela preservação da vida, pela preservação da família, pelo cuidado que Deus tinha feito. Mas nós vamos ver no decorrer da Bíblia várias tentativas que o homem, sempre na busca de chamar a atenção de Deus, de se conectar com Deus, de ministrar a Deus, o homem estava sempre nessa busca de chegar até Deus. Até mesmo nós vemos a própria história da construção da Torre de Babel, que era uma tentativa do homem assim: vamos construir uma torre que a gente consegue chegar até o céu.
Sabe, era sempre essa perspectiva, e é por isso que nós percebemos que a religiosidade do ser humano, na sua religiosidade, ele tentou e ele tenta de várias formas contactar a divindade, acessar a Deus, acessar o coração de Deus. O problema é que muitas vezes se busca por meios errados, o Deus errado, no propósito errado, e o ser humano vai tateando às cegas porque ele não realmente entende qual é esse propósito. E o que que me chamou bastante atenção com o texto de Jeremias, capítulo de número 3, que eu compartilhei recentemente aqui com a igreja, é exatamente quando o Senhor faz um convite de arrependimento, versículo 19, e os seguintes ao povo, que Deus disse: eu disse a mim mesmo, como eu gostaria de colocá-la entre os filhos e dar-lhe uma terra desejável, uma herança entre as nações. Eu pensei que você me chamaria de pai e não se desviaria de mim, mas assim como uma mulher com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos, presta atenção nisso, nos lugares altos se ouve uma voz, prantos e súplicas dos filhos de Israel, porque eles perverteram o seu caminho e esqueceram do Senhor seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, e eu curarei as suas rebeliões. E o povo responde: eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade não passa de ilusão o que vem das colinas, o barulho que vem das montanhas. Na verdade a salvação de Israel está no Senhor, o seu Deus. Esse texto fala, e você vai ver a Bíblia, sempre que a Bíblia fala da infidelidade do povo de Israel, da infidelidade dos filhos de Deus para com Deus, está conectado com a idolatria. A infidelidade está conectada em deixar de adorar a Deus no lugar certo, do jeito certo e na maneira certa. Porque existe um jeito, existe uma maneira, existe a maneira certa de adorarmos a Deus. O povo de Israel, ele tinha sempre uma fixação no jeito de adorar dos povos pagãos. Enquanto que o povo de Israel tinha lá a arca, tinha lá um lugar, às vezes a adoração era feita através de um memorial ali, de um monte de pedras que era levantada ali para honrar o nome do Senhor. Às vezes um altar simples ali em que era oferecido um sacrifício a Deus, porque esses altares que a Bíblia menciona a Deus lugares simples, lugares em que o interesse de Deus era exatamente no que cada um fazia de coração. Deus estava interessado em como o coração de cada um se voltava para Ele, na prioridade do coração que cada um tinha para Ele. Mas o povo de Israel tinha uma fixação, porque os povos pagãos, eles adoravam, eles construíam seus altares nas montanhas, nos altos, lá eles costumavam então adorar os seus deuses, invocar os seus deuses, oferecer os seus sacrifícios. E é por isso que o versículo 21 aqui, a palavra do Senhor diz assim: nos lugares altos se ouve uma voz de pranto e as súplicas dos filhos de Israel, porque eles perverteram os seus caminhos. Eles deixaram de buscar a Deus no lugar certo e foram procurar a Deus nos lugares altos. E aí lá eles buscavam a Deus do jeito que os povos pagãos buscavam, pranteando. Tanto é que na história do altar ali de Elias, naquele embate com os profetas de Baal, os profetas de Baal gritavam, os profetas de Baal se retalhavam, os profetas, tanto é que Elias começou a zombar deles, dizendo assim: olha, grite mais alto, quem sabe ele está no banheiro, olha, faça isso, faça aquilo, mas nada iria realmente trazer, porque Baal é falso, os ídolos, os deuses do mundo nada podem, só Deus realmente responde com fogo. E o povo de Israel ia e imitava os outros na sua forma de adoração. Aí Deus fala assim: eu queria tanto que vocês me chamassem de pai, eu queria tanto abençoar vocês, eu queria
tanto trazer a bênção sobre a vida de vocês, mas o que vocês fizeram? Vocês foram atrás de um outro Deus, vocês se agiram como órfãos e foram buscar de outra maneira, mas o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, que como nós cantamos aqui, sobre a graça de Deus, sobre a nossa vida, real para a nossa vida, o Senhor diz assim: se vocês se voltarem para mim, se vocês se voltarem para mim, filhos rebeldes, eu vou curar vocês das suas rebeliões. Se vocês começarem a oferecer os seus sacrifícios nos altares certos, nos lugares certos, eu vou abençoar vocês. E aí o povo responde e diz: só o Senhor é Deus, nós vamos voltar para o Senhor. Mas o povo também diz, aqui no versículo 23, não passa de ilusão o que vem das colinas, o barulho que vem das montanhas. Na verdade, a salvação de Israel não está nos montes, a salvação de Israel não está nos altares dos montes, a salvação de Israel está no Senhor. A minha salvação, a nossa salvação está no Senhor, e é por isso que no Salmo 121, a palavra do salmista é: eu elevo os meus olhos para os montes, eu vejo todas essas coisas. De onde que me vem o socorro? Não são dos montes, não são dos altares, não são de nada disso, mas o meu socorro, ele vem do Senhor, ele vem do Senhor dos exércitos, aquele que fez os céus e a terra. E é por isso que hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com você sobre os altares que Abraão edificou e que mudaram a sua vida, que mudaram o seu destino e que fizeram com que ele alcançasse a promessa. Para alcançarmos as promessas que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos construir altares, nós precisamos edificar altares certos, nós precisamos oferecer sacrifício nos altares certos. Mas nós precisamos entender sobre isso. Para nós, o que significa os altares? Nós precisamos entender que os altares são lugares de consagração a Deus. Me mostre os seus altares e eu vou mostrar e revelar o seu futuro. Os altares não são apenas lugares físicos, mas são posicionamentos, são posições que nós tomamos em Deus. São sacrifícios que nós decidimos fazer, são entregas que nós decidimos trazer e colocar diante de Deus. Os altares representam os lugares que eu vou para estar em Deus. Sabe aquele altar da madrugada, pastor Valdomiro? Sabe aquele lugar de oração na madrugada, de clamor, de rendição, de entrega, aquele que nós, pastores, estamos acostumados a ir pelas ovelhas, por nós mesmos, pela nossa nação. Isso são altares que nós temos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, do lado da nossa cama, muitas vezes. Sabe, irmãos, é importante a gente entender esses processos na nossa vida. Através da vida dos patriarcas, nós vamos ver que eles não se movimentavam, eles não saíam de um lugar e nem chegavam no outro sem que eles estivessem consultando a Deus, sem que eles estivessem oferecendo sacrifício a Deus. Então eles construíam um altar ao sair, eles construíam um altar ao chegar, e ali eles permaneciam, e a vida deles, ela era edificada ao redor de um altar. Eu não sei se você já percebeu que a maioria das cidades, vamos falar do Brasil, onde nós, mas das cidades menores até maiores, você vai perceber que as cidades normalmente elas são construídas a partir da praça da igreja. Lembram lá do interior de alguma coisa? Você já percebeu? Sabe o que é isso? É um altar. Por incrível que pareça, está aí a razão, muitas vezes, de muitas maldições que nós vamos enfrentando, porque os primeiros sacrifícios que são oferecidos na formação, na fundação de uma cidade, ou na construção, na edificação, é ao redor de um altar idólatra. E aí há tantas coisas, e muitas vezes as pessoas elas não param para refletir sobre estas coisas e não entendem porque tantas coisas ruins acontecem. Então todo tempo nós temos que ter esse entendimento. A nossa vida ela é edificada ao redor dos altares que nós decidimos honrar.
dos lugares que decidimos sacrificar. É isso que faz toda a diferença. Quando nós olhamos através da vida dos patriarcas, nós vamos perceber o seguinte: é nos altares, é ao redor do altar que as suas decisões, os seus sacrifícios e as suas lágrimas eram entregues. Meu irmão, não tome decisão nenhuma de mudar de emprego, de mudar de cidade, muito menos de mudar de marido ou de esposa, porque isso não está nem em cogitação, tá bom? Mas deixa eu dizer para você, não tome decisão de tomar algumas decisões assim que vão impactar muito a sua história, a sua vida, sem estar na casa de Deus, ouvindo de Deus e ouvindo da boca daqueles que Deus tem colocado como profetas para a sua vida, porque você pode evitar muitos problemas para a sua vida. Você pode receber muita direção, bênção, confirmação de Deus a respeito de algo que já está sendo gerado no seu coração. É importante a gente entender estas coisas na nossa vida, no nosso coração. Então, as decisões, os sacrifícios, as lágrimas dos patriarcas, elas eram derramadas ao redor do altar de Deus. Tudo isso revela o seguinte: só tem pactos com altares, com o altar de Deus, pessoas de aliança. Quando nós temos uma aliança, quando nós somos pessoas de compromisso, quando nós estamos dispostos a obedecer, porque não adianta nada, Ezequiel, você estar diante do altar de Deus e receber direcionamentos de Deus, se você não estiver disposto a obedecer o que Deus está mandando fazer. Mas vamos ver um pouquinho para frente sobre Abraão e os altares que ele construiu a respeito disso. Então, os altares são lugares em que as pessoas de aliança frequentam, aqueles que têm compromisso, aqueles que têm a obediência envolvida debaixo desse processo. Cada um de nós é convidado, é convocado pela palavra, convocado por Deus, para sermos edificadores de altares. Você é convidado por Deus, é convocado por Deus a edificar altares, e que você possa reconhecer que é exatamente o local onde Deus fala conosco, onde Ele estabelece a sua aliança, onde Ele revela o seu propósito, é o lugar onde Ele manifesta as suas promessas. E quando nós identificamos esse local, que muitas vezes também vai ser um local físico. Eu reconheço claramente que quando nós estamos reunidos, a Bíblia diz que quando 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. Quando nós entramos no lugar e dizemos, esse lugar é casa de Deus, aquele lugar é casa de Deus. Eu tenho batido nessa tecla que essa igreja aqui vazia e sem um propósito de adoração, ela é só um barracão. Mas quando ela está aqui preenchida com pessoas, com um corpo de adoradores, com levitas levando e queimando incenso e adorando a Deus e atraindo a presença de Deus, esse lugar é um altar, é um templo, é um lugar onde a presença de Deus vai ser facilitada e manifesta, onde a atmosfera dos céus começam a manifestar. Isso vale para a nossa casa, isso vale para a célula, o lugar onde nós nos reunimos, a casa de paz, o lugar onde nós decidimos cumprir esse propósito de Deus. Quando nós identificamos esse lugar em que nós temos a segurança de que é fonte límpida, que é o lugar da visitação de Deus, então nós podemos derramar as nossas lágrimas, nós podemos depositar as nossas esperanças e a nossa confiança, porque eu tenho realmente a esperança de que você saia da sua casa para vir num domingo de manhã ou à noite ou numa quarta-feira para a igreja com uma expectativa de receber uma palavra de destino, de receber uma direção de Deus, de receber uma resposta de Deus sobre a sua vida do altar, de receber uma resposta de Deus na sua vida através dos profetas de Deus que estão aí sentados do seu lado, porque nós somos chamados como profetas de Deus nessa geração. Eu tenho a expectativa de que você esteja angustiado, que você esteja depressivo, que você esteja desistido, e você diga assim: eu vou, nem que seja pela última vez, mas eu vou para a casa de
de Deus para ver o que Deus tem para falar comigo. E aqui o Senhor fala com você, Ele acalma o seu coração, Ele cura a sua alma, Ele fortalece o seu espírito e leva você a um propósito. O altar que nós adoramos precisa ser um lugar seguro, um lugar, uma fonte límpida, onde nós sabemos que aquilo que nós recebemos dá destino para a nossa vida. Sabemos que nós podemos derramar as nossas lágrimas e não vamos ser julgados por isso. Mas nós vamos ser observados por Deus. Nós sabemos que nós podemos depositar a nossa esperança. Nós sabemos também que nós podemos depositar os nossos dízimos, que são símbolos da nossa aliança com Deus, as nossas ofertas, como demonstração da nossa gratidão, a nossa generosidade, como demonstração de que Deus tem feito coisas tão grandes na nossa alma. É no altar que nós consagramos a nossa vida. Quantas vezes nós dizemos sim para o Senhor e dobramos os joelhos aqui? Quantas vezes nós podemos, sabe, aquele momento do reconhecimento, da imposição de mãos para um ministério, para algo que Deus tem nos comissionado a fazer, liderar uma célula, estar debaixo de um propósito, um ministério, até mesmo através do ministério pastoral. É nesse altar, então, que nós nos consagramos para servir a Deus, para obedecer a Deus. É nesse mesmo altar onde nós fazemos os nossos votos, onde nós fazemos e onde nós pagamos, onde nós fazemos e nós cumprimos, porque a Bíblia diz assim: se você não está disposto a cumprir os votos que você faz diante de Deus, é melhor não votar do que votar e não cumprir, porque quando você vota e não cumpre, você está atraindo maldição sobre a sua vida. Então, as decisões que você toma diante do altar, e esse é um dia para você refletir sobre tantas decisões que você tomou. A primeira grande decisão que muitas vezes nós tomamos diante do altar de Deus é a decisão de começar a seguir a Jesus. Você respondeu um dia a um apelo de salvação? Você respondeu um dia um apelo de reconciliação, de se voltar para Jesus? Isso é diante de um momento, de um altar de adoração ao nosso Deus. Então nós nos consagramos para servi-lo, consagramos os nossos votos diante de Deus. Então, diante do altar do Senhor também nós recebemos o empoderamento, nós recebemos a unção de Deus para cumprir o propósito da nossa existência. É diante do altar que o Senhor revela o nosso destino. Quando a gente olha para os patriarcas, você vai perceber que eles receberam palavras de destino sobre as suas vidas diante do altar de Deus. Porque o Senhor, a partir do altar, derrama o seu amor, revela a sua providência e Ele manifesta a sua graça por nós. Ele derrama o seu amor, revela a sua providência e Ele libera de forma abundante a sua graça sobre as nossas vidas. Sim, queridos, quando nós olhamos a vida dos patriarcas, tem tantas coisas que nós podemos aprender com eles. E uma das coisas que nós aprendemos é que na vida deles nós somos abençoados. A palavra de Deus para Abraão era assim: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Em ti, através de ti, através das suas atitudes, nós somos abençoados todos os dias, a nossa vida no nosso coração. Então nós somos herdeiros das mesmas bênçãos, da mesma graça. E se somos herdeiros da mesma graça, das mesmas bênçãos, nós devemos ser praticantes nos mesmos níveis de fé, de ousadia que eles se apresentavam diante de Deus. Cada um de nós tem uma promessa específica. Eu tenho uma promessa, você tem uma promessa. Cada um de nós tem um propósito específico. Deus trata conosco de forma personalizada. Cada um de nós é tão assim que você tem uma digital e eu tenho outra. Você tem uma aparência, eu tenho outra. Você tem uma missão. Todos nós temos algumas coisas em comuns, como a responsabilidade de ir fazer discípulos de todas as nações, é de toda a igreja, de todos nós, mas a cada um Deus dá um chamado. Tanto é que quando a palavra de Deus fala do corpo, ele dá exatamente a ideia de que cada um tem o seu papel no corpo de Cristo. Mas o que nós precisamos entender na nossa vida, no nosso coração, é que nós só podemos receber a promessa se dermos o passo de fé nessa direção.
Por que muita gente vive a promessa, recebe a promessa, desfruta da promessa? Porque ousou dar o passo de fé. Quantos discípulos de Jesus estavam naquele barco, quando Jesus veio andando sobre as águas, e que todos ficaram assustados? Quantos estavam naquele barco? Era só Pedro? Todos os outros 12, os 12 discípulos estavam naquele barco. Mas quantos foram os que puderam andar sobre as águas? Quanto foi? Quantos? Só Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele ousou, ele decidiu dar o passo. Ah, mas Pedro teve uma hora que afundou. Irmão, na vida tudo é desse jeito. Quando você é pioneiro, quando você dá o primeiro passo, você tende às vezes a dar uma balançada, a ter alguma situação. Mas eu quero dizer para você, quando Deus está com você, quando você está fazendo as coisas por fé, o Senhor estende as suas mãos e você não afoga. Pelo contrário, você se torna um testemunho de ousadia, de encorajamento para a vida de muitas pessoas. Então é importante a gente entender que cada um tem a sua promessa específica, mas para receber a promessa é preciso dar um passo de fé. Não adianta, irmãos, você ficar lá beiçudo, né, em casa, paralisado lá. Deus prometeu, não aconteceu, e não vai acontecer enquanto você ficar lá. Enquanto o povo de Deus não decidiu seguir a Moisés e passar pelo mar Vermelho, passar depois pelo Jordão, ele não alcançou a promessa. Eles tiveram que se mexer, eles tiveram que ir na direção. Hoje eu vejo muitas pessoas que acham que Deus é seu empregado, acham que Deus é seu serviçal. Eles ficam lá fazendo beicinho de: se Deus não me abençoar, eu não vou na igreja, se Deus não falar comigo, eu não vou isso ou aquilo. Irmão, o que eu quero dizer para você, para que você possa, eu quero reiterar isso para a sua vida, para que você possa realmente receber a promessa, você precisa dar um passo de fé. Muitas vezes nós não entendemos por que nós passamos por crises, lutas, dificuldades. Sabe por quê, irmãos? Às vezes é só a crise e a dificuldade que nos aproxima de Deus. Porque às vezes quando tudo vai bem, a gente quer estar na churrascada, quer estar na praia, quer estar passeando. Tanto é que a própria palavra de Deus diz assim: melhor é ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque onde há festa ninguém pensa na eternidade. Onde há festa ninguém pensa nas coisas que estão por vir. Onde há luto as pessoas falam: nossa, se ele morreu tão jovem assim, pode ser que aconteça isso comigo também. Daí as pessoas começam a refletir sobre a existência, sobre Deus, sobre arrependimento, sobre pecado, sobre uma vida realmente de deixar um legado. Então nós precisamos entender que muitas das crises que acontecem na nossa vida não é porque Deus não está nem aí para nós, pelo contrário, é porque Deus te ama. Às vezes é o grito de Deus para te chamar para perto dele, às vezes é o grito de Deus para te chamar de volta para o trilho. Às vezes você está perdido diante de algumas situações e Deus permite que as crises levem você de volta para o altar, porque é bem desse jeito. Quando é que nós costumamos mais vir na igreja? Quando é que a gente corre para a torre de vigia na sexta-feira para orar? É quando o barco está afundando, é quando está com problema no casamento, é quando recebe uma notícia a respeito de um diagnóstico de uma enfermidade terrível e incurável, é quando o casamento está balançando, é quando a gente tem a notícia de que um filho está nas drogas, ou que uma filha engravidou solteira, ou tal. Aí corre para a igreja, aí corre, vai até fazer campanha no monte. Glória a Deus por isso. Faz, irmão, tem que fazer isso mesmo. Corre para Deus, que só Ele pode solucionar os seus problemas. Mas eu quero dizer para você, mas quando o problema for resolvido, continue no altar, porque o altar é um lugar para pedir, mas o altar é um lugar para agradecer também. Deixa eu te falar de novo. O altar é um lugar para você pedir, mas é um lugar para você agradecer também, para você continuar e entendendo assim: eu vim hoje na casa de Deus. O que você foi fazer na casa de Deus? Eu só fui adorar.
eu só fui adorar, eu só fui realmente desfrutar da comunhão com os santos, com os meus irmãos. E nisso você vai sendo abençoado, você vai recebendo milagres de Deus, você vai recebendo favor de Deus sobre a sua vida e o seu coração. O primeiro desafio, a primeira crise encontrada por Abraão, o levaram a construir o primeiro altar da sua vida, que foi o altar de adoração. Quando Abraão se viu diante das situações, ele falou: só tem uma saída, eu vou construir altares. Sabe por quê? Porque os altares, os nossos altares, atraem a presença de Deus. Altares, eles são portais que conectam os céus à terra. Então, quando nós construímos um altar, quando nós oferecemos sacrifícios a Deus, nós então abrimos uma conexão direta com os céus a respeito das nossas necessidades, das nossas orações. Os altares são portais abertos do céu na terra que provocam milagres. Então, irmão, quando as coisas estiverem difíceis, complicadas em sua vida, levante um altar a Deus. A história de Abraão mostra que ele foi aquele homem que deixou sua terra, sua casa, seus parentes, sua cultura, sua geografia, os ídolos da sua família, e ele teve que também mudar a sua forma de pensar, a sua forma de adorar e tantas coisas. E aí que nós vamos ver aqui que a trajetória de Abraão, de Ur dos caldeus, onde era a terra da sua família, até Canaã, que era a terra que Deus o envia e que Deus o manda para lá, ela tem, ali você vai encontrar a construção de 4 altares bem interessantes. É incrível a gente falar sobre isso, né? E cada um deles tem um significado, e nesse significado dos altares de Abraão, eu quero dizer para você, em todos eles eu me identifiquei, na minha jornada também. E eu penso que cada um de nós talvez se identifiquem com eles, aprenda com eles e entenda que algumas coisas precisam acontecer na nossa vida, no nosso coração. Então, uma das coisas que nós não podemos esquecer é que, no sentido bíblico, um altar é um lugar de consagração e adoração a Deus. Sabe por que Abraão entendia bastante de altares? Porque ele era descendente de uma família idólatra, uma família que adorava outros deuses. O seu pai, Terá, servia lá em Ur dos caldeus outros deuses e ofereciam sacrifícios e tudo mais. E agora ele entende que se há um chamado de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, é esse Deus agora que merece a sua atenção, merece a sua adoração, merece aquilo que ele tem para oferecer ao Deus de Israel. Olha o que Josué disse ao povo, lá em Josué 24:2, dizendo assim a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram e adoraram outros deuses. Seguramente que Abraão viu seu pai construírem esses altares. É por isso que Deus agora, quando fala sai da tua terra, não é só sair do meio da família. Deus está dizendo assim: agora é uma hora de mudança, de transformação, a hora que Deus quer que você saia desse ciclo vicioso de adorar outros deuses e vá para um lugar onde você terá a revelação de Deus. Uma coisa é certa: após Abraão conhecer o Deus verdadeiro, ele também dispôs o seu coração para servi-lo e para obedecê-lo. Desde que você conheceu o Deus verdadeiro, você precisa inclinar o seu coração para servir a Deus e para obedecer a Deus. E é assim que Abraão começou a sua trajetória de construtor de altares. Me mostre os teus altares e eu vou lhe mostrar o seu futuro. Os altares de Abraão que mudaram o seu destino. O primeiro altar que Abraão ele construiu foi o altar de Siquém, lá em Gênesis capítulo 12, 6 e 7. A palavra do Senhor diz assim: Abraão passou por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra ainda, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente eu darei essa terra.
E aí, quando ele recebeu a promessa, ele edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. O que você tem feito quando Deus te faz uma promessa? Eu tenho esperado acontecer, eu tenho esperado se cumprir. Não, a palavra de Deus é: construa um altar para Deus, para que você permaneça ali velando pela promessa que Ele te fez, para que o Senhor, esse mesmo Deus que te fez a promessa, Ele se agrade de você e da sua atitude. Abraão fez ali um altar que estava ali manifestando para todo mundo que Deus tinha feito uma promessa para ele e que ele estava adorando agora esse Deus que tinha feito a promessa. A primeira motivação de Abraão foi adorar a Deus. Foi aquele Deus que lhe aparece de forma sobrenatural, dizendo: eu vou te dar essa terra, eu vou dar uma herança para você. Esse Deus dos céus, esse Deus que motivou a construir um altar, é esse Deus que aparece para você hoje aqui e diz: construa um altar, me adore, esteja firmado nas promessas que eu estou firmando para você. O segundo altar de Abraão foi o altar de Betel, que tem o significado do altar da adoração. E moveu-se dali para uma montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e ele invocou o nome do Senhor. Betel é o lugar da comunhão. Betel significa casa de Deus, e foi nessa casa de Deus que Abraão invoca o nome do Senhor. Não somente Deus falava com Abraão, mas Abraão também podia falar com Deus. É isso que nós precisamos entender. Não é só Deus que fala conosco do altar, mas nós podemos falar com Deus, nós podemos ouvir a Deus. Uma das coisas que nós precisamos entender nesse mês é que o Senhor tem dito que é o mês da resposta. Que resposta? Pergunta para Deus, velho. Que resposta você está precisando? Deus já sabe. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: não faz Deus de bobo, sabe? Deus nos chama para um relacionamento íntimo e pessoal. Deus já sabe que eu preciso, Deus já eu quero dizer, mas Deus espera que o pai e a mãe muitas vezes sabem o que o filho está precisando, mas muitas vezes ele espera o filho pedir para que ele venha receber. Assim é Deus. Deus espera muitas vezes ansiosamente que nós venhamos dizer para ele o que é que nós estamos precisando. O que é que você está precisando, meu irmão? Qual é a bênção? Conta para Jesus onde é a tua dor. Conta para Jesus qual é o teu desafio, qual é a tua angústia, qual é a tua situação. Deus fala com você, mas você precisa também aprender a conversar com Deus. Nós precisamos atentar para um fato também, o seguinte: Betel, casa de Deus. Agora, nós precisamos entender que desde que nós recebemos Jesus na nossa vida, desde que Jesus nos salvou, desde que Ele começou a morar no nosso coração, agora nós somos templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito e o Espírito Santo habita em vocês? Então o principal altar que nós temos, como diz Paulo em 1 Coríntios 3,16 e também 6,19, é exatamente que nós somos templo do Espírito Santo e Ele habita em nós. Você é o altar principal de Deus, onde os sacrifícios devem ser oferecidos, porque nós somos chamados para oferecermos sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o nosso culto inteligente, o nosso culto racional, em que nós apresentamos diante de Deus a nossa vida, tudo aquilo que nós somos. É interessante a gente perceber exatamente esse propósito de Deus na nossa vida, no nosso coração. Quando Abraão afastou-se da comunhão, quando Abraão deixou de consultar a Deus, ele teve uma recaída. Houve uma crise, houve uma situação, ele teve que tomar uma decisão, mas ele toma uma decisão sem consultar a Deus. Ao invés de consultar a Deus, ele corre para o Egito. Ele falou: lá no Egito eu vou conseguir me sustentar, lá no Egito tem oportunidades, o Egito é o lugar das oportunidades. E ele foi sem consultar a Deus, sem pedir conselhos para Deus, e quando ele está chegando no Egito, ele já é envolvido pelo espírito daquele lugar. E a Bíblia diz que Abraão, ele tinha a sua esposa
esposa era uma bela mulher, e Abraão caiu em si e falou assim: vai chegar eu e essa mulher aqui no Egito, se eles souberem que ela é casada comigo, eles vão matar a mim para ficar com ela. Então Abraão faz um acordo com a sua esposa assim: olha, quando a gente estiver chegando, se alguém perguntar o que você é de mim, fala que você é minha irmã. Olha só, a decisão já de mentir, de enganar para poder tentar se dar bem. É essas coisas que acontecem quando a gente perde o entendimento do altar, do lugar aonde nós estamos. E aí o que acontece? Abraão passa nessa situação e quase perde a vida, quase perde a esposa, quase perde toda a bênção de Deus, mas daí ele decide voltar para o lugar da onde ele nunca deveria ter saído, que era a casa de Deus, voltar para Betel, voltar e ali invocar de novo o nome do Senhor e receber a graça e a misericórdia de Deus. Meu irmão, não importa quanto tempo você esteve distante, ou se você se afastou, ou se mesmo você estava na casa de Deus, mas o seu coração estava distante, se você deixou a sua mente ser levada para alguns lugares, volte para Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Nunca é tarde para voltarmos para a comunhão, para tornar, invocar o nome do Senhor e estar em família novamente. E foi isso que Abraão fez nesse altar. O penúltimo e terceiro altar que Abraão construiu foi o altar de Hebrom, o altar do recomeço, respaldado pela promessa. Ele tinha saído dos planos, ele tinha saído dos propósitos. Deus tinha falado para ele estar em Canaã, e ele tinha ido para o Egito, mas ele decide voltar para Deus. E aí Gênesis 13:18 diz que Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Isso aconteceu após Abraão separar-se de Ló. Isso aconteceu após ele, de repente, parece que ele tinha perdido as melhores terras, os melhores lugares, mas agora ele diz: eu vou para um novo começo, eu vou para um recomeço, um novo começo, uma nova história Deus tem para mim. Então o que nós precisamos entender é que não há pecados, fracassos e quedas que, quando confessados e abandonados a partir do arrependimento, não sejam maiores do que a misericórdia de Deus na nossa vida. Se a gente se arrepende, se a gente diz: Senhor, eu estou arrependido das decisões erradas que tomei, a misericórdia de Deus, ela é maior do que qualquer pecado, ela é maior do que qualquer erro, ela é maior de qualquer cabeçada que a gente tenha dado na vida. Então a gente precisa reconstruir altares de novos começos, de arrependimento, de voltarmos para Deus. E aí Deus vai reafirmar a sua promessa, porque o fato de você sair da direção não diz que Deus muda a promessa que Deus fez para você é sua. O que muitas vezes vai acontecer é você atrasar as promessas quando você sai do caminho, da direção que Deus tem para você. E é por isso que nós precisamos entender que quando Abraão construiu mais esse altar em adoração a Deus, Deus reafirmou a promessa para ele, diz: eu prometi, eu vou cumprir. Você pode ter falhado, mas eu não falho. Você pode ter saído da direção, mas eu nunca perco a direção na sua vida. É isso que Deus fala para você hoje. E eu termino essa palavra dizendo para você que Abraão construiu o quarto altar, que era o altar de Moriá. Esse é o altar talvez mais difícil que alguém pode construir na sua vida. Moriá significa o lugar, o altar do lugar da provação. O texto do capítulo 22, versículo 9, apenas para que a gente possa lembrar disso, diz: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Esse é o último e mais impactante altar que Abraão construiu. Eu confesso, dizer para vocês que eu estremeço, eu fico com o coração mesmo assim quebrantado quando eu passo para pensar o que é que Abraão passou. Depois de esperar tanto tempo o cumprimento da promessa, nasce um filho, ele tem um filho único, e agora quando esse filho se torna adolescente, Deus fala assim: eu quero ele para mim, eu quero que você me entregue e devolva esse filho. Irmão, tem tanta coisa, sabe? Às vezes a gente não está disposto a devolver nem o 10% do nosso recurso, vai devolver um filho?
Vai entregar um filho para o chamado, para o ministério, para a obra, para o que Deus está pedindo? Vai? A gente está disposto a entregar os sonhos para Deus? Às vezes Deus nos dá sonhos, dá promessas, às vezes Deus nos dá um negócio, Deus nos dá uma prosperidade. Deus fala assim: você é capaz de oferecer isso para mim? Às vezes a gente se bloqueia por... Agora Deus deu um filho, depois de muitos anos, o filho da velhice, o filho da promessa, e aí Deus diz assim: Abraão, me dá esse filho, oferece. Deus diz tudo o que precisa fazer, sabe? Aí Hebreus capítulo 11, 17 e 18, já no Novo Testamento, dizendo assim: pela fé ofereceu Abraão Isaque quando ele foi provado. Era o altar da provação. E aquele que receber a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: Isaque será chamada a tua descendência. Ele tinha uma promessa que dizia: a sua descendência será chamada em Isaque. Não é sobre qualquer servo, não é sobre qualquer questão, nem sobre Ismael, como ele tentou lá se meter na promessa de Deus, mas Deus tinha prometido isso em Isaque. Agora Abraão está firme, porque ele estava bem certo de como era a promessa. Se Deus prometeu que é a minha descendência, aí Hebreus já faz a interpretação dizendo assim: ele estava certo, que mesmo que se ele sacrificasse o seu filho, o mesmo Deus que deu Abraão, deu a Isaque a eles, o mesmo Deus que deu a Abraão Isaque, era o Deus que poderia ressuscitar Isaque mesmo se tivesse sido sacrificado. Mas Deus tinha os seus meios, as suas maneiras. Quando nós agimos corretamente diante da provação, eu quero dizer para você, quando nós continuamos a adorar no meio da provação, quando nós continuamos a construir altares no meio da provação, Jeová Jireh brada e se manifesta. Quando nós estamos nessa pegada e dizer assim: não importa o que está acontecendo comigo, porque tem gente, como eu disse para vocês, que porque a resposta não foi como ele esperava, porque não foi como ele queria, então ele já faz beicinho: não vou mais na igreja, não vou mais na célula, eu vou ficar aqui, eu estou chateado com Deus, eu estou magoado com Deus e coisa e tal, e ele vai perdendo a bênção, vai perdendo a oportunidade de viver os milagres de Deus na sua vida. Sabe, queridos, diante da provação, Abraão ele pôde triunfantemente declarar. Então a palavra do Senhor diz: então levantou Abraão os olhos e viu, e eis que o carneiro detrás dele, travado pelas pontas no mato, travado pelas suas garras no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e chamou Abraão aquele lugar, no nome daquele lugar, Jeová Jireh, o Senhor proverá, de onde até hoje se diz: no monte do Senhor o Senhor proverá. É difícil, irmãos, construir altares no meio da provação. É difícil permanecer fiel quando a gente está no momento de escassez e dificuldade. Mas eu quero dizer para você, Abraão mostra para nós que Jeová Jireh se manifesta exatamente quando no meio da prova eu não desisto de vir para a casa de Deus. No meio da prova eu não desisto de cantar, de adorar. No meio da prova eu não fico travado, eu não fico fazendo beicinho, eu não fico fazendo birra. Porque eu já sou um cristão maduro e eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu estou bem certo que Ele tem guardado o meu tesouro para o dia final. Eu estou bem certo de que esse Deus é o mesmo Deus que quando Jó teve as suas crises, as suas dificuldades, mas Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele vai se levantar. É no meio da prova que nós gritamos e dizemos isso para Deus: me mostre os seus altares e eu revelarei o seu futuro. Coloque-se em pé. Eu quero orar com você, eu quero liberar algumas palavras sobre a sua vida, porque eu sei que nessa casa, hoje aqui, existem pessoas que falam: olha que incrível, esses 4 altares são sobre eles que eu tenho oferecido as minhas orações, as minhas ofertas, a minha adoração, a minha gratidão. É nesses altares que eu tenho levado diante do Senhor. Eu quero agora que você feche os seus olhos e comece a renovar a
sua aliança com Deus e começa a entrar em arrependimento, talvez diante de algumas coisas que você deixou para fazer. Mas eu quero declarar para você que se você tem levantado um altar de adoração e da promessa na sua vida, os demônios serão expulsos, vitórias surgirão e o favor de Deus vai te alcançar. Continue adorando, continue confiando na promessa, declarando a promessa, vivendo na promessa. Se você tem levantado um altar da comunhão, e essa comunhão é através da vida de oração, é através do discipulado, é através da obediência, é através do relacionamento com Deus, do relacionamento com os homens, das pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. Eu quero dizer para você, se você tem decidido caminhar debaixo desse propósito, se você tem decidido, apesar de ter dificuldades e lutas com os irmãos, mas você diz: eu continuo congregando, eu continuo na comunhão, eu continuo indo na célula, eu continuo me relacionando. O que eu quero dizer para você hoje aqui é que o favor de Deus vai alcançar você. O favor de Deus, o favor dos homens, o milagre de Deus, as bênçãos de Deus vão ser poderosamente ministradas sobre o seu coração e a sua vida. Eu não sei aonde você parou, eu não sei o que você errou, eu não sei se em algum momento você fez como Abraão e você saiu da rota. Deus mandou você ir para o lugar A e você decidiu ir para o lugar B. Talvez você nesse momento se sinta exatamente como um Jonas, que Deus dá uma direção, Deus dá uma ordem para você ir para um lugar e você decidiu na teimosia do seu coração ir para outro lugar. O que eu quero dizer para você é que hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você assim: hoje eu quero te dar um novo começo. Hoje eu quero te dar uma nova história, mesmo em meio às suas falhas, mesmo em meio a você ter negado o propósito. Eu quero respaldar a promessa que eu tenho na sua vida. E eu quero profetizar sobre você hoje a vida de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida a graça, a misericórdia de Deus te abraçando, te envolvendo, e você podendo começar uma nova história em Deus. Você se levantando em triunfo, você se tornando um edificador de altares e você se tornando um testemunho daquilo que Deus tem para fazer. É na aprovação que você está passando. O teu altar é o altar da aprovação, mas mesmo assim você está em fé. Hoje eu profetizo sobre a sua vida: Jeová Jireh, o Deus provedor, Ele tem a resposta para a sua vida. Aparece sobre você a resposta, a bênção de Deus. Jeová Jireh, o Deus provedor, está alcançando a sua vida e a sua história. Como que o seu coração está diante do Senhor hoje? Cheio de esperança, cheio de convicção de que Deus te ama, de que Deus fez a promessa, e aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir, Ele vai cumprir. Mas você precisa estar na rota certa. Não esqueça de uma coisa: o Deus que nos dá a vida, Ele tem o direito de pedir o que Ele quiser de nós. E sabe o que Deus está pedindo hoje para você? Seja um construtor de altares. Em meio à provação, em meio às lutas, em meio às crises, em meio às dúvidas, em meio às dificuldades, seja um construtor de altares. Me mostre os teus altares e eu revelarei o seu futuro. O seu futuro está no altar de Deus, nas respostas que Deus tem do altar sobre a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, debaixo dessa palavra de destino, debaixo dessa palavra que o Senhor tem gerado, ó Deus, no meu coração há tanto tempo, mas que o Senhor tem trazido sobre a vida da igreja hoje. Pai, cada um, ó Deus, tem uma história, uma promessa. Cada um, ó Deus, tem um destino que o Senhor tem preparado. Nesta hora, Pai, eu quero orar para que haja um alinhamento, ó Deus querido, da conduta, um alinhamento do coração, ó Deus, de cada um com os céus, com o teu coração. Senhor, que haja arrependimento, conserto, que haja retorno para a tua presença, para o teu altar, que
que decisões sejam tomadas para viver segundo a tua promessa, segundo a tua bênção. Senhor, que o teu perdão envolva a cada um e que a presença dos teus anjos seja liberada sobre o teu povo agora, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos hoje diante da ceia do Senhor, o momento de renovarmos a nossa aliança com Deus. A ceia é um ato profético em que nós relembramos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. A ceia é um momento de nós relembrarmos tudo aquilo que Jesus sacrificou por nós e que nós temos perdão dos nossos pecados. A ceia é um momento de nós lembrarmos que o sangue do Senhor Jesus Cristo, aquele sangue vertido, derramado na cruz do Calvário, é que nos purifica de todo pecado. Se com a tua boca confessares, se o seu coração estiver arrependido diante de Deus de qualquer tipo de erro, você então recebe o perdão, a purificação dos seus pecados, a remissão dos seus pecados. Nós recebemos uma nova vida no Senhor Jesus. E quando Jesus na cruz, Ele derramou a sua vida, foi partido o seu corpo para significar a nós que Ele estava levando sobre Ele o preço dos nossos pecados, o preço dos nossos erros, dos nossos fracassos, das nossas feridas. E com o seu sangue derramado por nós como um cordeiro que se sacrifica voluntariamente em nosso favor, o seu sangue é derramado por nós para que possamos ser purificados dos nossos pecados e nas nossas vestes se tornar alvas mais do que a neve. Então essa noite é a noite de você relembrar que Jesus deu a sua vida por você e que agora você precisa fazer alguma coisa com essa vida que Ele entregou em favor da sua vida. Feche os seus olhos, pergunte para Jesus se ainda há alguma coisa que você precisa se arrepender e confessar, ou você mesmo pergunta para si mesmo: o que é que eu preciso me confessar? O apóstolo Paulo, ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba deste cálice. Então essa é a hora de dizer: Jesus, eu preciso do perdão dos meus pecados, eu quero me reconciliar com os céus, eu quero poder participar da ceia do Senhor hoje sem ter nenhuma condenação, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora nós queremos orar agora, pedindo que o teu sangue nos purifique de todo pecado, que o Senhor receba a oração, a declaração, o arrependimento de cada um diante da tua presença. Perdoa, limpa, purifica, ó Deus, e faz, ó Deus, filhos novamente na tua presença. Eu oro, Pai, consagrando o pão e o vinho, ó Deus, que agora são o símbolo da aliança e do teu corpo partido em nosso favor, que nós possamos, ao participar da ceia do Senhor, sermos curados, sermos restaurados, sermos renovados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, nós vamos participar da mesa do Senhor agora, mas todos os domingos, todas as nossas reuniões de setembro, nós vamos estar aqui ungindo vocês. Aqueles que quiserem, é claro, que entendem a importância de receber sobre a sua vida. E nós estamos declarando resposta, nós estamos declarando que aquilo que você perguntar para Deus, Ele vai te responder. Nós estamos redeclarando a bênção de Deus. Eu queria convidar você a sair por ali, passar por esse corredor ali, pegar a ceia, ou participar, ouvir com ela. E nós, os pastores, vamos estar aqui ungindo você, ministrando sobre a sua vida, declarando a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Deixa o Espírito Santo visitar você e liberar sobre a sua vida aquilo que Ele tem para você nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os nossos olhos se abrem
reconhecendo quem tu és. O som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Nós somos a sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Já arrumamos a casa, perfumamos ela toda, separamos a mesa, tome um lugar de honra. Já arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, pois reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Já arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Já arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós declaramos, Senhor Jesus, que confiamos na Tua salvação, na Tua redenção, naquilo que Tu tens preparado para nós. Quem poderia morrer por alguém como eu?
Quem poderia entregar a sua vida, a vida de um justo por um injusto? Não há nada que eu possa fazer, Jesus, para pagar aquilo que você fez por mim na cruz do Calvário. Mas hoje nós estamos aqui, com nossa vida entregue. Nós estamos dizendo sim para Ti, Jesus. Nós estamos oferecendo a nossa vida como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Por isso, Senhor, nesta noite eu agradeço pelo Teu povo, pela comunhão do Teu corpo, pela presença de cada um, pelo corpo, ó Deus, de levitas desta casa que tem nos levado a uma conexão com os céus. Obrigado pelo relacionamento com os irmãos e uns com os outros. Nós temos sido curados, nós temos sido edificados e uns aos outros nós podemos ministrar. Nós podemos, ó Deus, viver nessa conexão do Teu Espírito, na mutualidade, naquilo que o Senhor tem liberado sobre nós. Eu quero orar agora, Pai, sobre o mês de setembro. Senhor, que seja um mês da resposta fiel. Este é um mês, ó Deus, em que um ano novo judaico, ó Deus, se estabelece. É o tempo da viração de um tempo, de uma nova temporada, de novas respostas, de novas oportunidades. É um tempo, Pai, que como nação nós celebramos a independência, mas mais do que a independência de outra nação, nós queremos ser independentes do pecado e totalmente dependentes do Senhor. Deus, este mês de setembro é um tempo em que a primavera está chegando, e eu quero orar para que de fato seja um tempo de alegria, seja um tempo de celebração, seja um tempo de respostas, seja um tempo de restauração familiar, seja um tempo, ó Deus, em que o Teu povo possa viver o Teu sobrenatural. Nós abençoamos cada família, nós abençoamos cada célula, cada líder, cada levita, ó Deus, dessa casa. Abençoamos, ó Deus, aqueles que vão também viajar no feriado. Nós abençoamos aqueles que não estão aqui por alguma razão, alguns por decisão, outros por impossibilidade. E eu oro agora, Pai, para que o Senhor esteja trazendo cura para aqueles que estão precisando de cura no seu corpo físico, que estão precisando de cura nas suas emoções, na sua mente, aqueles que estão precisando de cura nos seus relacionamentos. Entra agora, Pai, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer, que é o sobrenatural na vida de cada um. Nós abençoamos a Sião, a Jerusalém, com paz, com salvação, com prosperidade. Nós abençoamos ao Brasil, a nossa nação, pedindo, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor, que os Teus olhos estejam sobre nós, que a salvação esteja sobre esta nação. Oramos pela nossa cidade, pelo nosso estado. Nós oramos, Pai, para que Pinhais possa ser, ó Deus, uma luz para todas as nações. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós vamos para as nossas casas com um coração completamente agradecido pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de por 2 vezes estar no Teu altar, na Tua presença. Mas eu quero orar, Pai, para que a mesa da casa de cada um seja um altar, que o coração de cada um seja um altar, e que nós possamos ser construtores de altares para estarmos cumprindo o propósito e vivendo a Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do nosso doce amigo, companheiro, conselheiro, Espírito Santo, sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês.